Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio e você está, a partir de agora, sintonizado ou assistindo o programa da Igreja Assembleia de Jesus Cristo, no bairro de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Na direção do Ministério das Assembleias de Jesus Cristo está o pastor presidente, o pastor Ivanildo Santos. A congregação é dirigida pelo pastor José Barbosa e pela sua esposa, missionária Maria Barbosa. E a partir de agora, todas as terças-feiras, nós vamos estar nos encontrando aqui com estudos bíblicos, que na igreja seria o estudo doutrinário da palavra de Deus. Então, desde já eu convido você para estar orando comigo, a fim de que este momento seja um momento especial também na sua vida, de toda a sua família. Então, você pode ir compartilhando aquilo que está assistindo através do Facebook e também através do YouTube, ok? Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te dar graças por este momento, Senhor. Esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos permite estar na tua presença. Nos ensine através da tua palavra e que teu Espírito Santo seja o verdadeiro professor das nossas vidas nesta noite. Amém? Glória seja dada o nome de Jesus. Amados, eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada no texto que está escrito em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 16. Glória a Deus. Romanos, capítulo 12, os versículos 14 ao versículo 16. Nós vamos trabalhar um pouco na temática sobre a necessidade de a igreja ou de nós demonstrarmos amor para com todos. Esse é o tema do nosso estudo nesta noite. Então, o texto bíblico diz, versículo 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos na humildade. Não sejais sábio em vós mesmo. Amém? Glória a Deus. Senhor, é a tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, a partir de então, para nós ministrarmos esse texto bíblico em nome de Jesus. Então, esse estudo de hoje, nós queremos enfatizar a necessidade do amor, que é o grande princípio normativo da fé cristã que nós temos. Na comunidade do povo de Deus, quando o povo de Deus se reúne, o crente é chamado para colocar em prática, para efetivar o amor de Cristo. Tá? Então nós devemos resplandecer. E isso deve ser demonstrado através de ações para com os nossos irmãos. Quando lemos o texto a partir do versículo 12, Paulo mostra que princípios do amor cristão ele deve ser aplicado, abarcado também no mundo exterior. Não só é dentro da comunhão com os irmãos na igreja, mas esse princípio ele deve ser colocado também em favor das pessoas que não têm a mesma fé que nós, mas que são pessoas que estão neste mundo caminhando conosco, e este amor de Cristo ele deve ser demonstrado também nessa ocasião. Então Deus amou o mundo de uma tal maneira, está lá em João 3:16, isto é, humanidade inteira. Ele amou todos, sem exceção. Claro que para a salvação é aqueles que assumem esse compromisso com Ele, de entregar a sua vida a Ele, de entregar a vida a Cristo Jesus. Isso é uma clara demonstração de que o amor de Deus pode atrair pessoas de todos os seus, vamos dizer assim, raça, cor, de pessoas que estão hoje até pensando de forma diferente que nós, mas Deus, mesmo assim, ele libera, ele demonstra o seu amor. Então a igreja de Cristo, nós, os salvos em Cristo, precisamos também demonstrar esse amor a cada dia através das nossas atitudes. Então, quando nós ainda estarmos em formação, Cristo, ele morreu na cruz por nós. Isso demonstra o seu amor, mesmo sendo ímpios que nós éramos.
mas ele reconheceu que poderia morrer por nós, e esse amor que ele demonstrou por nós é objeto hoje de ser reproduzido pela Igreja de Cristo. Então, esse é o principal objetivo também desta lição, neste momento que você está assistindo, ok? Então, Cristo morreu por todos nós, como ainda éramos pecadores. Está lá em Romanos 5 e 6, você vai ler, versículo 6, versículo 8, do capítulo 5 de Romanos, e vai estar claramente dito isso lá nesse texto, ok? Então, quando a gente percebe isso, mostra que o amor divino estava operante, que se baseava em si mesmo. Quando ele quer que a igreja demonstre o seu amor, é baseado naquilo que ele demonstrou, e não no objeto amado apenas. O amor é o princípio fixo da natureza divina. Não é algum benefício que ele está oferecendo para nós, que opera somente em favor dos objetos, que eles são agradáveis. Deus chamou por bem amar e assim amou o mundo. Aí ele achou por bem amar e resolveu amar o mundo. É uma decisão que ele tomou. O amor de Deus, entretanto, é o poder transformador que pode modificar completamente o objeto que é o ser humano. Ok? Então, quando a gente pega o texto de Romanos 12, da leitura que nós fizemos, o versículo 14, está assim em uma das frases do texto: abençoai os que vos perseguem. Ou coisa difícil, seja sincero, irmão. Eu aqui não quero fazer papel de pessoa que sou perfeito em todas as áreas. Estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo espiritualmente. Ou como é difícil você perdoar, você abençoar uma pessoa que persegue você. Mas lembra o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando ali os seus algozes estavam o crucificando, e ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Oh, coisa linda! Olha que frase maravilhosa aqui, eu anotei para vocês. Em Cristo, encontrai o possível no impossível. Levai à morte o ressentimento da natureza humana, deixando tudo aos pés da cruz de Cristo. No hálito do seu amor, é isso que nós devemos desfrutar. Se a esperança cria largueza no coração para com os perseguidos, também cria a capacidade de amar, de bendizer as próprias pessoas que perseguem. O mandamento do Senhor é amar, bendizer os nossos inimigos e perseguidores. Está lá, Mateus 5,44. Você pode ler e você vai ver quando Jesus fala a respeito desse assunto. Nas promessas da bem-aventurança, Jesus fala na reação correta em relação à perseguição. Vamos ler Mateus capítulo 5, a gente vai ler do versículo 10 ao 12. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo de número 5. Deixa eu abrir aqui a minha no computador, tá? Mateus 5 e o versículo 44. Deixa eu só anotar aqui. Isso, 44. Não, o versículo 44 de Mateus não existe. Mateus 5 e o 44. Tem sim. Quem disse a você que não tem? O texto diz: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Olha o que é que Jesus diz. Em detrimento àquilo que é feito contra a nossa vida, Jesus ensina: amai os vossos inimigos.
Quando Jesus fala desses inimigos aqui, ele não está falando do inimigo que você criou ou que você reconhece a pessoa como seu inimigo. É porque essa pessoa se revela como seu inimigo, porque daqui não sai maldade. De nós não pode haver maldade. Então, em Jesus, nós vamos conseguir, nós conseguiremos. E você é convidado, através desse estudo, a fazer exatamente isso, porque, afinal de contas, o amor que você desfruta de Deus é para ser repartido com todos. Diga a essa pessoa que está do seu lado, o amor de Deus é para ser repartido com todos, sem distinção. Ok? Abençoar é uma atitude bastante condizente com aquilo que você diz que acredita. Os que não são do Senhor têm a maior dificuldade de abençoar alguém. Pode ter certeza nisso. Aqueles que não têm uma experiência com Cristo vão sempre ter dificuldade de abençoar aquele que persegue a pessoa. Mas nós estamos aqui para exatamente ser ministrado por esta palavra poderosa. Esta palavra que vai trazer mudança. Se hoje você tinha esse sentimento em relação à pessoa que lhe persegue, se você fizer de forma contrária, com certeza haverá mudanças. Os que não são do Senhor, eles têm dificuldade nisso. No entanto, deve elevar a ética dos que se espalham em Cristo para conduzir esta mensagem poderosa. É preciso você se comportar de maneira ética. Algumas vezes, as crises pelas quais nós passamos podem nos levar a um sentimento de vingança em relação à pessoa que nos prejudicam. E aí se percebe a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. O mesmo sentimento que nele habitou deve habitar também em nossa vida. Está lá em Filipenses 2:5. Ter a boca cheia de amargura é uma das grandes características dos homens não regenerados pelo Evangelho. E a característica principal de um regenerado é ter essa facilidade de liberar uma palavra para abençoar as pessoas. De forma nenhuma, a pessoa que não foi regenerado tem essa facilidade. É bom que cada um reflita sobre o que está sendo falado a respeito das autoridades, dos líderes religiosos, olha aqui que coisa interessante, e das pessoas ao redor do mundo que nos rodeiam, as pessoas que nos rodeiam. Cada um de nós deve aprender a dizer bem a respeito dos outros. Vamos ler o que está escrito em Tiago, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo de número 12. Tá? Eu vou esperar você abrir a Bíblia aí, como eu vou fazer também. Texto de Tiago, deixa eu anotar aqui. Tiago, capítulo de número 3, os versículos 9 até o 12. Olha que coisa interessante, gente. Vamos ler aqui comigo. Até o versículo de número 12, ok? Com ela nós bendizemos, está falando da língua, tá? Da boca, da língua, né? Versículo 8 deixa claro que é a língua. Como ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Aí o que é que o apóstolo diz? Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte o mesmo manancial água doce ou água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce liberar uma água salgada, uma fonte de água salgada liberar água doce. Então veja que lição poderosa a respeito desse assunto que só começou. Esse assunto só começou a respeito do assunto de demonstrar esse amor às pessoas que estão em nossa volta. Tiago, ele é bem claro quanto a isso. Não é assim que deve ser proceder. Não é assim que nós, os salvos, devemos nos comportar. Pode alguém usar os lábios para abençoar?
para amaldiçoar, mas você, eu, devemos usar os nossos lábios para semear bênção na vida das pessoas. Você poderia dizer isso à pessoa que está do seu lado? Diga isso. É preciso dizer isso. Bom, analisando ainda o texto de Romanos, capítulo 12, da leitura que nós fizemos, existe outra frase maravilhosa que está lá para o nosso aprendizado. O que é que o apóstolo Paulo diz? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 15. Ora, irmãos, não convém a nenhum crente aspirar ambiciosamente aquelas coisas maldizentes, mediante as quais poderá ultrapassar a outras. E nem lhe convém assumir uma experiência exaltada e altiva. Bem pelo contrário, compete-lhe humildade e mansidão. Alegrai-vos com que se alegram. Está vendo? E chorai com os que choram. Essa é a recomendação do apóstolo. E nós estamos aqui, firmes e fortes, para dizer que, diante da necessidade, Paulo fala aqui da graça cristã. É a empatia. O que é empatia? É a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir exatamente o que a outra pessoa sente, de querer o que a outra pessoa, de querer o que ela quer. Então, empatia é isso. Você conversa com a pessoa e nessa conversa você percebe a capacidade, você desenvolve a capacidade de se identificar com essa outra pessoa, de sentir as fraquezas, as dores. Quando ela chora, muitas vezes você chora. Quantas vezes você já não deve ter ouvido um testemunho ou um relato de uma pessoa e se a história é triste, você acaba chorando também. Mas se ela é muito engraçada, uma história bonita, né? Uma história de vida, de grande experiência, você certamente há momentos que você vai rir da pessoa não, mas do fato que aconteceu, apesar das dificuldades. Quanto mais a pessoa vai se tornando parecida com Cristo, tanto mais se deixará a mover pela empatia com outras pessoas. A largueza do coração, criada pela esperança cristã, torna o homem sensível às alegrias e às tristezas dos outros. Amados, muitas vezes nós nos comportamos, às vezes, até diferente disso, se nós não tivermos o cuidado. Glória ao nome de Jesus. O texto, né, se nós analisarmos, ele nos adverte que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque é comum à natureza humana chorar pelos que sofrem. Contudo, podemos cair no pecado da inveja ao vermos uma pessoa no pecado ou uma pessoa no sucesso. No entanto, quem ama ficará feliz com a alegria da pessoa amada. Quanto mais egoísta nós formos, tanto menos inclinados à empatia seremos. Em contrapartida, quanto mais altruísta formos, tanto maior será a nossa empatia por nossos semelhantes. Devemos nos esforçar para possuir a mente compassiva e cheia de empatia. Que o nosso coração se deixe tocar pelas aflições alheias. Então, vamos meditar sobre isso? Quantas vezes você se viu em situações que é necessário ou que seria necessário você demonstrar essa empatia pela pessoa, chorar com o que chora, no momento chorar, tá? Lembra da pessoa que perdeu um ente querido e você muitas vezes vai lá, sente a dor da pessoa, isso é empatia. Ou quando a pessoa, por exemplo, está muito feliz por uma conquista que ela teve, você chora até com a pessoa, mas de alegria, e sente aquilo que aquela pessoa sente. Então, o amor de Deus na nossa vida é objeto de nós podermos desfrutar e passar para outras pessoas exatamente isso. Esse é o convite que nós fazemos.
com esse estudo bíblico, e esse é o convite que a palavra de Deus nos faz, com esse estudo bíblico para a gente colocar em prática o amor verdadeiro. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Uma outra frase que está nesse texto, muito interessante, lá no versículo 16 de Romanos 12, ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Toda vez que você lê algum texto bíblico, e esse texto bíblico utilizar essa palavra ou essa frase, uns para com os outros, está chamando a viver ou a se relacionar de maneira em comunhão. Tá? Então, isso fala de unidade. Unidade é compartilhar de maneira incondicional de nossa vida com os outros membros do corpo de Cristo. Então, claro que você vai fazer isso com sabedoria. Nem todo mundo você deve compartilhar as suas dificuldades. Porque, ora, tem um crente carnal aí que, ao invés de te ajudar neste momento, então até isso você tem que ter alguns cuidados. Mas é bom você não ficar guardando para si os problemas que muitas vezes assolam a vida da pessoa e a ponto de você ficar sem condições de poder conversar com alguém. Então isso é muito importante. Então, quando a gente pega a Bíblia da edição Revista Corrigida, ela traduz o versículo 16 da seguinte forma, deixa eu ver aqui. O versículo 16 da Carta aos Romanos, essa edição da Revista Corrigida, ela traduz assim, sede unânimes entre vós. Enquanto que a leitura que nós fizemos diz, tende o mesmo sentimento, na versão corrigida, ela diz, sede unânimes. Isso também fala de comunhão, fala de igualdade, de propósito, de pensamento. Claro que, de fato, Paulo está focalizando a necessidade da harmonia entre os irmãos. A harmonia é um dos resultados naturais do amor. Viver em harmonia é resultado de um amor, de uma experiência com Deus. Da mesma forma que a dissensão, os conflitos e as confusões são resultados de perfeitamente naturais do orgulho e da vaidade. Então, orgulho e vaidade geralmente vai gerar inveja, vai levar falta de harmonia, mas quando existe o amor verdadeiro, essa harmonia ela se consolida e a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida. Observe, o apóstolo Paulo diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, sede unânimes em propósito entre vós. Tá? Quando alguém chegar para você e convidar para você dividir, falar mal de alguém e dividir pensamentos e essas decisões, esses aconselhamentos às vezes vêm para querer dividir o grupo, dividir a igreja, dividir as opiniões às vezes podem ser até diferentes uma da outra, mas lá ou cá a gente vai sempre ter que ceder em algum momento para que haja harmonia. Então, quando está havendo desarmonia, né, outros dias a gente passa, conversa com um, conversa com o outro, e aqui eu não quero falar só dentro do seio da igreja, mas de maneira externa também, a gente vê tanto preconceito, né? Às vezes a gente não tem a sensibilidade de perceber as dificuldades de crescimento espiritual de algumas pessoas na igreja, e ao invés de a gente dar uma palavra, ajudar, até ter paciência, que é algo muito difícil também, nós acabamos nos antecipando e às vezes sai palavra dos nossos lábios que não seria interessante. Então fica aqui esta mensagem. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Onde você estiver, em casa, trabalho, ambiente da igreja, no grupo, no departamento que você estiver, seja instrumento de Deus para que haja harmonia, para que haja o mesmo sentimento de propósito que foi estabelecido. Quando tua liderança, quando alguém que está no teu grupo chamar você para trabalhar, chamar você para uma responsabilidade, ela não está colocando peso sobre você. A ideia é colocar em você capacidade de você também trabalhar a fim de que haja harmonia,
a fim de que haja exatamente o sentimento unânime no propósito que foi estabelecido. Amém? Essa capacidade foi dada por Deus a nós porque entre todos os seres viventes que ele criou, só o homem com essa capacidade de raciocínio e de relacionar-se com outras pessoas. Então vamos fazer isso da melhor forma possível, tá bom? A harmonia entre nós é produzida pela operação amorosa, que só o Espírito Santo pode lhe ajudar a fazer isso, no qual ele vai produzir em nós os frutos do Espírito e as relações, os relacionamentos, de maneira harmoniosa. Eles devem ser buscados e mantidos no seio da comunhão da igreja. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada. Eu vou aqui ler, como já disse, eu estou acompanhando pela minha Bíblia aqui no computador. Mas vamos lá, Romanos capítulo 15. Vamos ler o versículo 5 de Romanos 15. Vamos lá, Romanos capítulo de número 15 e versículo de número 5. Olha lá, o que é que o texto diz? Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, olha aquela frase que eu disse, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aí o texto continua, né? Para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aqui um texto que vai nos ajudar a mostrar que a Bíblia nos orienta a, de maneira paciente, a termos o mesmo sentimento uns para com os outros. Não é fácil. Vou repetir, não é fácil, mas é preciso. Ok? Vamos para outro texto? 2 Coríntios, abra aí, 2 Coríntios, abra sua Bíblia, no capítulo número 13. Esse texto é legal demais, esse texto é amoroso demais. Capítulo 13, e versículo de número 11. Olha só o que é que o texto vai nos colocar. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o texto diz assim: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sedes consolados, sedes um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Eu vou tentar ler esse texto de trás para frente para ficar melhor compreendido. Não é que ele não esteja bem compreendido, mas veja só, a necessidade de ter paz pessoal. É preciso ter experiência do amor de Deus, viver essa paz e que isso faça parecer, consolando uns aos outros, para a perfeição acontecer e se alegrar entre irmãos. Olha aí, eu li de trás para frente de outra maneira, mas que nesse trocadilho ele tem o mesmo significado. Quanto ao mais, irmãos, alegrem-se, regozijem-se, sede perfeitos. Claro que esse ser perfeito aqui é uma busca constante da perfeição, não a plena, porque ainda não conseguimos. Sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, é assim que nós devemos lembrar os textos bíblicos para nos fortalecer, nos dar vigor. Outro texto, Filipenses, abra aí. Filipenses, no capítulo de número 2, e o versículo de número 2 também. Olha o que é que o texto diz. Completai o meu gozo, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo,
Olha a chamada de Paulo para que os irmãos possam sentir o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Lembra do que foi dito antes? Unidade de propósito, né? Essa correlação do texto do versículo 16, tende o mesmo sentimento, tem a ver exatamente com aquilo que Paulo está demonstrando. Ou que dificuldade é fazer unir as pessoas. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas essa labuta, esse esforço, esse exercício que é preciso ser feito em relação a esse assunto, é preciso ser colocado em prática. Tá? Sair da teoria. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus e com essa orientação do apóstolo Paulo. Quer ver outra frase interessante lá no versículo, deixa eu ver aqui, 16 de Romanos 12, o texto tem uma frase que diz assim: condescendei com o que é humilde. Condescendei com o que é humilde. Ora, amados, a humildade é a base de toda virtude. Aquele que desce mais é quem edifica com maior segurança. Vou repetir a frase. Aquele que desce mais é aquele que constrói com maior segurança. Humildade é muito importante na vida do ser humano. Desconfie de alguém. Claro que isso não se aplica a todo mundo. Mas desconfie de alguém que levanta o dedo assim e diz assim: eu sou humilde. Opa, humildade não é uma coisa que você vai sair por aí dizendo que é. São virtudes, deixa eu só colocar aqui a iluminação. Uma falha técnica aqui. Humildade não é uma coisa que você vai sair por aí dizendo: eu sou humilde. Não, humildade é para ser demonstrada e muitas vezes essa humildade que você vai demonstrar, não de maneira forçada, mas espontânea, é algo que vai acontecer naturalmente. Então, nas bem-aventuranças também tem promessa para aqueles que são humildes. Você abrir o texto lá das bem-aventuranças do texto de Mateus. Afinal de contas, eu sugiro para você abrir a Bíblia e ler assim que possível, de maneira mais ruminante, né, que é ler, reler, ler, mastigar o texto. Os capítulos 4 e 5 de São Mateus, esses livros, esses textos, são as bem-aventuranças, a doutrinação de Cristo. Leia, você vai ver e você vai descobrir muita coisa. Não dá para falar muito aqui, porque a gente tem um horário limitado para falar, mas essa frase, condescendentes com o que é humilde, né? A ideia de que cada crente deve identificar-se com os demais. Isso. É isso mesmo. Identificar-se com os demais. Não pode haver distinção que provoca a divisão do corpo de Cristo. Porque ele é preto, porque ele é branco, porque ele fala bem, porque ele não sabe falar direito, porque ele canta melhor, porque ele não sabe cantar, porque ele toca melhor, porque ele se expressa melhor. Não importa se a pessoa tem as dificuldades que tem, e você pode olhar as dificuldades dessa pessoa, os defeitos, como assim você acha, mas se você parar, conversar com a pessoa e sentar um pouco, você vai descobrir virtudes nesta pessoa que você está apontando o dedo, que está falando de coisas erradas que talvez a pessoa comete, né, no dia a dia. Então não pode haver distinção que promova essa divisão do corpo de Cristo. É muito bom lembrar que os romanos, para quem primeiramente foi endereçada esta carta, tinham escravos. Quão difícil deve ter sido para alguns indivíduos destacados se misturarem e tratarem como iguais aos escravos de suas casas. Cristo trouxe uma nova ordem, pois as suas famílias, o prestígio social não mais distingue os filhos. Então, vamos imaginar aí que lá entre os romanos, até aqueles que se convertiam, né, eles passaram a frequentar as reuniões da igreja, e claro,
convertia-se um general, convertia-se alguém de influência na sociedade. E também se convertia pessoas do campo, pessoas simples entre os romanos. Quando chegavam eles a congregar, esses títulos que estavam fora da igreja, dentro do contexto secular, de nada servia dentro da igreja. Todos eram iguais. Todos eram iguais, independente de quem quer que fosse, mas o ensino era para que todos mantivessem o mesmo propósito, a mesma comunhão. Afinal de contas, para Cristo não tem esse maior ou menor. O que é dado, mas responsabilidade. Tá bom? Então, não deve haver distinção na igreja. É bom lembrar, como já disse, sobre os romanos, né? Então, quão difícil deve ter sido para isso. Os crentes devem se deixar atrair também por pessoas de menor influência na igreja. Não se deve desvalorizar a quem tem menor potencial social na igreja. Não se deve privilegiar a quem tem uma melhor posição também na igreja, de maneira secular. Esse é o sinal de uma igreja sadia, quando os crentes dessa igreja começam a entender que dentro da igreja, no seio da igreja, o juiz de direito, o advogado, o empresário, todos são irmãos. E também o faxineiro, o motorista, a pessoa mais simples financeiramente que se possa dizer, isso não pode contar para que a pessoa possa ser abraçada ou não na igreja. Todos merecem o compartilhamento deste amor. Lembre do mesmo propósito, ganhar almas para Jesus, viver a experiência do evangelho transformador de Cristo. Cristo trouxe uma nova ordem em meio a tudo isso aí, pois em sua família o prestígio social não são mais distinguidos a partir de então. Os títulos, a aristocracia de alguns irmãos mais privilegiados financeiramente, era necessário naquela época ficar fora do convívio da fé cristã, lá fora, debaixo, rebaixados à condição de humilde, andando ou caminhando ao lado deles, não sendo humildes tão somente de atitude moral, mas ajudando-os igualmente e estendendo a mão para eles. Isso é um propósito que a gente devia colocar. Eu conheço a história, por exemplo, de uma empresária, eu trabalhei para ela, e uma certa vez ela chegou dos Estados Unidos dizendo que havia se convertido ao Evangelho. Eu tive a oportunidade, a pedido dela, de levá-la à igreja para assistir o culto. E naquele dia, veja como as coisas são, naquele dia, até antes do culto, fora do contexto da igreja, eu era o funcionário, o motorista particular de toda a família. E ela me convidou e ela me pediu para vir à igreja. E aí, beleza, nós decidimos, marcamos o domingo, ela foi à igreja, e no dia eu me deparei, na manhã, antes do culto, eu fui olhar a escala de quem estava escalado para pregar no culto, e quem era que estava pregando? Euzinho. Verdade. Eu estava pregando neste culto. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Isso demonstra a oportunidade que Deus nos dá de mostrar, olha, lá fora você é a grande empresária, mas aqui, lá você manda nele. Mas aqui ele é uma autoridade eclesiástica na igreja. Na época eu era presbítero. E eu me lembro muito bem que, claro, eu fiquei bastante nervoso. Cheguei até a chamar o pastor e dizer assim, pastor, não é melhor colocar outra pessoa não, já que ela é uma amiga nossa, é uma pessoa conhecida. Ele disse, não, quem vai pregar é você, Márcio.
E graças a Deus, no dia seguinte da pregação, lá na empresa, quando eu a deixei, ela fez questão de me chamar no meio de todos os funcionários. Ela disse assim: ó, aqui está um pregador do Evangelho. Sabe? Quando eu olho isso aí, eu vejo assim Deus trabalhar de maneira poderosa na nossa vida. Aí fora tem muitos que se destacam, que Deus honra, mas na igreja também, quando Ele quer, Ele honra na hora certa. E olha, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou simplificar. Por essa mulher, uma vez, eu já fui muito humilhado. E Deus me exaltou para a glória do nome dele naquela ocasião. E eu fui até apresentado, cheguei até a almoçar com pastores que ela conhecia e eu fiquei entre eles. Eu dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É assim que Deus faz. Então, aonde é que eu quero chegar com esse pequeno testemunho? Da necessidade de nós mantermos a humildade, independente se tem cargo ou não eclesiástico na igreja, se é empresário ou não, dentro ou fora da igreja, mas todos nós somos iguais debaixo dessa potente mão do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma outra frase que aparece aqui, ainda no capítulo 12, na parte C do versículo 16 também, ela diz o seguinte: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Essa autoconfiança que a gente às vezes desenvolve, sabe? Ontem eu estava conversando com o pastor e o Bruno lá na igreja, o obreiro Bruno, e a gente falava da responsabilidade de quando nós somos convidados a ministrar a palavra de Deus. Quando você for convidado, você vai sentir o que eu falo. Você quer fazer, mas você sente a necessidade de se preparar, e muitas vezes você lê textos, lê a Bíblia e pensa assim: puxa vida, eu vou conseguir, será que vai dar para fazer? E Deus dá essa sabedoria para todos nós. Então, nesse versículo 16, a parte C, o apóstolo Paulo, ele orienta que o amor cristão elimine o orgulho e a presunção. O nosso modelo é o Senhor Jesus, que se humilhou antes que fosse exaltado. Está lá Filipenses 2, do 12 a 5. O próprio Jesus foi quem disse aos mansos, os mansos, herdarão a terra. Lembra? Mateus 5,5. É um perigo para o cristão começar a se comparar com os seus irmãos e julgar esses irmãos como sendo ele melhor que os outros. Muitas vezes, o que querem se mostrar mais espirituais são os mais orgulhosos e que nunca aceitam a orientação dos seus líderes. Afinal, é sempre a queda espiritual e a divisão na igreja acontece por causa disso. Não importa. Você pode ter estudado teologia, se desenvolvido mais do que o seu pastor no conhecimento, mas ele é o pastor chamado por Deus. Você é submissa à sua liderança de grupo, de departamento na igreja, você não está lá porque você não foi chamado por Deus para estar lá. Quem sabe nesse aprendizado, onde você está, Deus lhe conduzirá até lá. Mas até lá, seja humilde. Tá? Considere-se sempre, nunca se considere melhor que ninguém. Considere sempre abaixo da pessoa ou igual à pessoa. Tá bom? É muito feio uma pessoa assim. O cristão deve o cristão não deve, se ensoberbecer, pois Cristo renova e convoca para amar, e o amor não ensoberbece. Está lá no texto que a gente leu, 1 Coríntios 13:4. Pelo contrário, se há algum motivo para se gloriar, é no Senhor que nós devemos nos gloriar. Amém, queridos? Então, a conclusão de tudo aquilo que nós queremos ministrar nesse texto é que devemos, nessa administração, colocar em prática a humildade, a compreensão de maneira compassiva, essa advertência contra o orgulho. Não estão fora de propósito quando se fala da tribulação presente, da esperança que triunfa sobre a tribulação, as palavras de Paulo à igreja em Filipos, que
experimentava aflição e demonstrava a tribulação que atinge a todos os aspectos, no mesmo martírio, não garantem por si só união. Humildade na igreja é uma coisa necessária. Submissão na igreja é uma coisa necessária. Respeito na igreja é uma coisa necessária. Então, que nós venhamos lembrar as frases que ficaram ecoando aqui. Abençoai-os os que vos perseguem. É isso que eu ensino. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E também sede concedentes com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Essas são as frases que o capítulo 12, a partir do versículo de número 14 até o 16, que eu queria que você meditasse junto comigo. Então, vamos colocar isso em prática na nossa vida. Vamos ver Deus melhorar as nossas atitudes, pedir a Ele para nos melhorar. Não olhe o seu irmão com olhar de presunção, de olhar de julgamento. Entenda que todos nós estamos debaixo da mesma promessa e todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. E é por isso que eu convoco você para, nesse momento, fazer uma oração de encerramento. Tá? Quero orar para que Deus continue abençoando você, para que Deus possa, através da sua vida, abençoar outras pessoas para a glória do seu nome. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos então. De oração. Vamos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar pela oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estar, Senhor. De podermos compartilhar um pouco da tua palavra, desse aprendizado maravilhoso que foi estar na tua presença, Senhor. De dizermos a cada dia o quanto a tua palavra é poderosa, o quanto ela é transformadora, o quanto ela pode nos ajudar, né? E nessa ocasião, os textos pelo qual foi lido, Senhor, que o Senhor possa estender a tua mão poderosa sobre a nossa vida, que o Senhor possa nos abençoar de forma que outras pessoas possam também, Senhor, desfrutar dessa experiência poderosa. Que esta noite, que este dia, que esta tarde, seja lá qual for o horário que essa pessoa esteja assistindo, possa ser alcançada com esta palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo nos converta a cada dia, a fim de que o amor que o Senhor demonstrou em enviar seu Filho ao mundo e as atitudes que o seu Filho teve enquanto aqui na terra para nos ensinar como nós devêssemos agir a cada dia. Que esta noite, que este dia e que esta tarde sejam uma bênção para a minha vida e para a vida de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Oh, glória a Deus. Deixa eu dar alguns avisos aqui. Hoje é hoje é segunda-feira, e nós queremos lembrar você que a partir do próximo domingo, nós não teremos a live na igreja, tá? Então você deve acompanhar lá na igreja. Nós estamos vendo como vai se comportar aí os irmãos em relação a isso, e queremos convidar você a participar. Olha, amanhã é terça-feira, tem 5 de oração na igreja. Na quarta-feira tem escola bíblica com live com o nosso obreiro Bruno. Na sexta tem o culto da vitória e domingo estaremos lá para celebrar, para adorar o nome do Senhor Jesus até que Ele venha. Amém? Que a graça de Deus, que o amor de Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja na tua vida e de toda a tua família. Fique na paz do Senhor Jesus.